Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Eu quero trazer a atenção desse vídeo para a profecia em relação às perseguições, pois eu estou vendo vídeo de canal de adventistas, como também noticiário, em relação à China, em relação, algumas vezes a gente vê a Rússia, como também a Coreia do Norte, como ali, esses países estão como profeticamente na Bíblia, no Espírito de Profecia, porque estão apresentando essas perseguições como uma perseguição apocalíptica. E isso não é verdade. Isso aí é fachada da falsa liberdade religiosa. Os Estados Unidos tentando colocar a sua perseguição disfarçada de liberdade religiosa desses países. E, então, eles ficam trazendo esses noticiários, questão de pastores presos em China, e aí vai. Porém, essas coisas que eles apresentam não estão na profecia em relação à perseguição dos últimos dias. L.G. White, como a Bíblia declara, a besta do mar representa o Vaticano, a besta da terra representa os Estados Unidos. E também as três religiões que vão perseguir é o dragão, que é o espiritismo, é a besta, que é o catolicismo, e o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, em especial a Igreja Adventista na ONU, colocando essas leis no poder civil de todos os países, dizendo que é liberdade religiosa. Então, é o protestantismo apostatado com o catolicismo e com o espiritismo, com as suas leis no Estado, dizendo que é liberdade religiosa. Essa é a perseguição tríplice que L.G. White declara nos últimos dias para o verdadeiro povo adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Então, esquece questão de China, questão de Rússia, questão de Coreia do Norte. Vamos entender a profecia. L.G. White declara no seu livro Eventos Finais: os Estados Unidos será a líder desta perseguição. E ele é o líder dessa perseguição com o nome de liberdade religiosa. Se você está dentro dos templos, você não terá perseguição, porque dentro dos templos não terá perseguição, porque são os templos que vão perseguir, como já fizeram as leis no poder civil, as leis de perseguição com o nome de liberdade religiosa. Não haverá perseguição para adventista dentro dos templos adventistas, porque pela falsa liberdade religiosa guardarão um domingo, fazendo um culto no domingo de manhã. Então está tranquilo, tudo bem com a lei do Estado, com a lei dominical que manda observar o domingo. Mas para os adventistas fora dos templos, que está dando o aviso da queda das igrejas, que as igrejas se tornaram morada de demônio pela essa falsa liberdade religiosa, que pela essa falsa liberdade religiosa eles trazem o bruxo, trazem todas as religiões para dentro dos templos adventistas, dizendo que está promovendo liberdade religiosa, e aí então se tornaram morada de demônios. E também guardarão o domingo, fazendo culto no domingo de manhã. Então, para os que estão pregando, dando este aviso, que é o quarto anjo, o movimento adventista do sétimo dia fora dos templos adventistas, então eles sim, nós sim, seremos perseguidos pelas religiões que colocaram as leis no Estado, pelo espiritismo, o catolicismo e pelo o protestantismo apostatado, desde a Igreja Adventista na ONU até os pentecostais. Perseguirão o verdadeiro adventista do sétimo dia fora dos templos adventistas, que está dando o aviso da queda das igrejas e chamando o povo de Deus que se encontra nas igrejas: sai dela, povo meu. Então, perseguição pela China, Rússia, Coreia do Norte, esquece. A perseguição é pelos Estados Unidos, é pelas igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa, o que já está acontecendo. Então agora acompanhe a pregação na rua sobre o tema, para que você entenda melhor ainda mais. Esquece o que não está escrito. Olha para o que está escrito. A perseguição pela besta do mar e pela besta da terra e pelo o falso profeta, protestantismo apostatado, o qual é a imagem da besta, a Igreja Adventista sentada na cadeira da ONU. E com todas as religiões promovendo a perseguição,
ao mando da Igreja Católica, dizendo que é liberdade religiosa. Bom dia, pessoal. Venho trazer a palavra de Deus nesta manhã para todos. Vou tratar de um tema muito especial, tratar do tema que fala da perseguição dos últimos dias. O que a Bíblia fala sobre a perseguição? Nós lemos Apocalipse capítulo 13. Nós vemos duas bestas. Nós vemos uma besta que sobe do mar. Também nós vimos uma besta que sobe da terra. Quem são essas bestas? Que poder representa? Quando a Bíblia fala Apocalipse capítulo 13, muitos estão olhando para a China, outros para a Rússia, outros para a Coreia do Norte, como um centro de perseguição para os cristãos dos últimos dias. Mas o que a Bíblia está falando em Apocalipse capítulo 13, está falando da besta do mar e da besta da terra. Está falando da besta do mar, aquela besta que matou mais de 100 milhões de cristãos na Idade Média, falando do Império Papal, falando do Vaticano. E quando a besta fala da besta que subiu da terra, a Bíblia está falando dos Estados Unidos da América do Norte. Então o centro da perseguição não é China, não é Rússia, não é Coreia do Norte. O profeta João, ele está mostrando o Vaticano e os Estados Unidos, o centro da perseguição, uma perseguição mundial, vem do Vaticano e dos Estados Unidos da América do Norte. E para ser mais detalhada essa perseguição, o profeta João, além do capítulo 13 de Apocalipse, ele mostra também Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e o verso 14. Ele mostra três religiões mundiais, três religiões mundiais para perseguir o povo de Deus. Ele diz que a religião chamada dragão é a religião para perseguir o povo de Deus nos últimos dias. A primeira, dragão. E qual é a religião chamada dragão? É o espiritismo. Também ele fala da outra religião, a religião chamada besta. E qual é a religião chamada besta? É o catolicismo, o papado, o líder da Igreja Católica. Então ele fala da outra religião, a religião chamada falso profeta. Qual é? É a religião protestantismo apostatado dos Estados Unidos da América do Norte. São os evangélicos, desde a Igreja Adventista sentada na ONU, até os evangélicos na Casa Branca, com Donald Trump. E promovendo em todos os países do mundo a perseguição disfarçada com o nome de liberdade religiosa. Ele viu o profeta João, os três espíritos imundos, espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, indo aos reis da terra para a batalha contra o dia do Deus Todo-Poderoso. Essa é a perseguição profetizada. Então não olha para a China como centro de perseguição, não olha para a Rússia, não olha para a Coreia do Norte. Aí não é a perseguição profetizada. Isso aí é fake news, dizendo que perseguição de China, perseguição da Rússia, perseguição da Coreia do Norte. A perseguição é dessas três religiões, colocando os leis no poder civil, que colocou em todos os países do mundo. A perseguição é essa que existe agora. Você
Você não sabe que agora é crime de intolerância religiosa falar contra essas religiões? Essas 3 religiões? É isso aí que é perseguição. Quando o pregador prega que o espiritismo é do diabo e vem um dizer que é intolerância religiosa, é isso aí que é perseguição. Quando o pregador prega que é proibido por Deus adorar a imagem, que o domingo é o sinal da besta, aí vem o catolicismo dizer que é intolerância religiosa, denunciar o pregador para o Estado, é isso aí que é perseguição profetizada. Quando o pregador prega que as igrejas pentecostais, que é a igreja adventista, os templos dela, se tornaram morada de demônio, porque convida bruxo para o púlpito da igreja, para promover a falsa liberdade religiosa. Aí vem adventista e vem pentecostais dizer que o pregador está com intolerância religiosa. É isso aí que é a perseguição. A perseguição profetizada é a perseguição das 3 religiões no Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então agora, você mesmo já sabe que agora existe nas leis do Brasil e do mundo inteiro as leis que eles dizem ser de liberdade religiosa. Então é isso aí que é a perseguição. Porque por essas leis que a Igreja Adventista, assentada na ONU, ao mando da Igreja Católica, colocou num poder civil, essas leis, a Igreja Adventista, unida com a Umbanda, com o Candomblé, e com os pentecostais, e com o catolicismo, colocou as leis no poder civil. É isso aí que é a perseguição profetizada dos últimos dias. Essas leis agora, que essas igrejas, que o espiritismo, que o catolicismo, que o protestantismo apostatado, desde a igreja adventista até os mossos pentecostais, colocaram no poder civil, agora não pode mais pregar a verdade, como João Batista pregava. Não pode mais falar que a imoralidade é pecado. Não pode mais falar contra gay, porque agora é homofobia. Agora é crime de homofobia. Você está entendendo? É isso aí que é a perseguição. Agora a pessoa olha para a China. Ei, a China está perseguindo. Eu queria morar na China do que morar num país desse perseguidor, que a gente não pode mais pregar. Tudo é intolerância religiosa. Se pregar com o espiritismo é do diabo, ela vai, processo. Isso aí é perseguição. Acorda. O Brasil não tem liberdade religiosa, não. Se pregar que é errado homem com homem, se deitar, fazer relação sexual, é crime. É isso aí que é perseguição. A gente prega, aí pega processo, vai pra cadeia. Não é China não, gente. Acorda. Aí fica o Fake News no jornal. China, a perseguidora. Rússia, a perseguidora. Coreia do Norte, o perseguidor. Enquanto o Brasil, Estados Unidos, perseguindo. A gente não pode mais pregar. Agora, para ser crente, tem que apoiar a Umbanda e Candomblé. Tem que andar de mão dada com o espiritismo. Tem que aceitar o gay, tem que aceitar a lésbica. Não pode mais pregar que é errado. Acorda, é isso aí que é a perseguição profetizada. Mas tudo vai ser desmascarado. O mundo inteiro vai saber que as igrejas se tornaram moradas de demônios. A igreja adventista, ao mando da igreja católica, colocou essas leis no Estado, assentada na ONU desde 2003, e está enganando os 22 milhões de adventistas, colocando os adventistas para fazer culto no domingo de manhã e andar de mão dada com o espiritismo, dizendo que a liberdade é religiosa. O mundo todo vai ouvir que o líder da igreja católica é a besta.
O mundo todo vai ouvir que o espiritismo é do diabo. O mundo todo vai ouvir que gay, lésbica, se não se arrepender, vai para o fogo do inferno, se não se arrepender. E todos aqueles que não sair desse sistema catolicismo, desse sistema protestantismo apostatados, também irão para o fogo do inferno, se não sair. Sai dela, povo meu! Se você é de Deus, você não vai ficar dentro dessas igrejas não, cheio de pastor, cheio de pastor sendo gay não. Você não vai dar dízimo para essas igrejas, se não tem pastor gay numa cidade pequena dessa. Mas a sua igreja não é só nessa cidade pequena não. A sua igreja está em São Paulo, a sua igreja está em Nova York, a sua igreja está no mundo inteiro. E nessas capitais, os pastores são gays. E você está dando dízimo para gay. Você é cúmplice dos pecados dos pastores. Se você é servo de Deus, você vai sair dessas igrejas. Essas igrejas estão pior do que o mundo. É melhor aqueles que estão bebendo cerveja, é melhor aqueles que estão bebendo cachaça, do que esses pastores dessas igrejas, do que você está nessa Babilônia. Essas igrejas, Deus está com ira dela. Deus está irado com as igrejas, a todas elas. Sai dela se você é povo de Deus. Aqueles que estão no mundo estarão numa condição melhor do que aqueles que estão nas igrejas. Os que estão nas igrejas estão sendo merecedores do inferno 2 vezes mais do que aqueles que estão na cachaça no mundo. Não vai pensar que você está na igreja, está melhor do que o cachaceiro, não. Se você permanecer na igreja, você será merecedor do inferno 2 vezes. O cachaceiro está melhor do que você nessas igrejas. Porque essas igrejas têm tudo que não presta. Está perseguindo o povo de Deus com essas leis no Estado, dizendo que é liberdade religiosa. Misericórdia. Mas ninguém se importa com isso. Os adoradores da besta vão adorar a besta na igreja católica. Os adoradores da imagem da besta vão adorar a besta, a imagem da besta na igreja adventista, na igreja pentecostal, na igreja batista, na igreja dos mormons. Os adoradores da imagem da besta. Mas Deus tem gente sincero e vai sair dessas igrejas para se unir com este movimento, para junto denunciar a queda das igrejas, que as igrejas se tornaram moradas de demônio. Amém e amém. Você está convidado a se unir conosco, ser um adventista do 7º dia, mas fora dos templos adventistas. Você dentro da igreja adventista está dando dízimo para pastor gay e também está promovendo a falsa liberdade religiosa, que é a perseguição. Sai dela se você é de Deus e se une com o povo adventista do 7º dia, fora das igrejas. Amém e amém.